Boa noite a todos. Ótima semana para todo mundo. Muito feliz por mais esse encontro aqui semanal, toda segunda-feira, podendo trazer um pouco mais de conteúdo e discussões para todos vocês que aqui me acompanham. E muito interessante esse tema porque eu faz um tempo que eu já queria trazer esse tema para vocês, fazendo esse comparativo aí entre o trabalho que eu faço, né, com relação ao comportamento animal, baseado no de todo o sistema familiar daquele bichinho, baseado no que ele tem a nos dizer, correlacionando com as práticas, né, de um comportamentalista mesmo, de um até do adestramento positivo, né? Então eu convidei a doutora Isa para a gente poder abordar um pouquinho e muito feliz pela presença de todo mundo aqui e eu já vou chamar a Isa para ela se apresentar. Pessoal, me informe se o som tá bom, se estão conseguindo me ouvir. Oi, Oi, Marcela. tudo bem, Isa? Tudo bem com você? Por aqui tá tudo bem. Você tá me ouvindo direitinho? Tô sim, e você? Também. Minha Perfeito. luz hoje não tá muito boa porque tô de óculos, aí as luminárias que a gente coloca, né, fica Reflete. refletindo no óculos, aí me dá toque. Eu falei, não, não consigo. Eu mudei até o lugar, falei, vou lá pra sala pra ver se melhora a iluminação, mas fica diferente, né? Não adianta que fica bem diferente. Essa é a parte ruim do óculos, né? Não adianta. É, Ai, desse jeito. muito Isa, obrigada pelo convite. Estou muito se feliz de apresente para o participar. pessoal aqui, conta pra gente sua trajetória, o seu trabalho, as áreas de atuação e depois a gente vai desenrolando tudo isso. Então, tá bom. Boa noite a todos. Eu sou médica veterinária e minha especialidade e foco é na parte comportamental e preventiva. E há 4 anos eu comecei a trabalhar com essa parte comportamental e eu vi a grande necessidade do adestramento junto. Eu via que faltava essa parte do médico veterinário poder fazer o trabalho do adestrador, porque não conseguia achar alguém para trabalhar em equilíbrio. Então, eu acabei fazendo curso de adestramento também, então eu sou adestradora. E eu uno o comportamento, que é a parte da saúde mental, com o adestramento. E juntando os dois, consigo um bom resultado sempre na saúde emocional dos nossos bichinhos. Isa, e aproveitando que você citou, né, essa parte que você atua de adestramento, acho muito importante a gente começar desmistificando essa questão de adestramento, sabe? Desrotulando essa questão de adestramento, porque nós que estudamos, que estamos sempre na área, a gente vê que a parte comportamental, inclusive do adestramento, deu um boom de estudo, né? E a gente vê cada vez mais estudos saindo mesmo com relação ao comportamento dos cães, né? Eu falo mais de cão porque é o que eu estudo mais, mas talvez você saiba trazer também sobre os gatinhos, né? Comportamento de gatinho, eu confesso que eu não sei tanto. Mas é importante a gente quebrar esse mito do adestramento, porque eu já ouvi tanta coisa com relação a isso, por exemplo, cachorro adestrado fica um robô, é tudo igual. Cachorro adestrado é um cachorro triste. E a gente precisa alinhar essas expectativas, né, com os tutores de que não é por aí, né, Isa? Antes sim, antes tinha aquela lenda, né, aquelas práticas, né, do adestramento punitivo, que de fato gerava muitos traumas nos bichinhos por causa da punição, mas hoje é diferente, né, e a gente consegue trazer mais bem-estar para o bichinho com adestramento positivo do que se ele não tiver, né? É aí que entra, né? Se ele não tem um acompanhamento profissional
com relação a, inclusive, adestramento desde pequeno, ele vai desencadear vários problemas comportamentais. E só não enxerga quem não conhece ou quem não quer ver, né, Isa? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre os benefícios do adestramento, aproveitar que você está aqui, você trabalha com isso mesmo. E já digo de antemão que eu admiro super essa parte de adestramento positivo. Eu adoro colocar em prática e eu sou uma amante mesmo dessa parte que você trabalha. Ai, eu amo de paixão, assim, conseguir pegar um paciente que tem vários distúrbios e conseguir em algumas aulas manter ele saudável, fazer com que ele evolua para uma qualidade de vida mental que ele não teve por anos, ou que os tutores não enxergavam e a partir de uma consulta clínica, achando que era uma coisa, mas na verdade era tudo comportamental. A maioria, grande parte dos meus pacientes são cães. Eu tenho poucos gatos, porque eles acreditam que, infelizmente, né, que o gato deve ficar só dentro de casa, que o gato é quietinho, que o gato não brinca. Então, a gente tem que desmistificar isso ainda. Então, eu não tenho tantos pacientes gatos. Mas, com relação aos cães, sempre que eu vou pretender, eu explico, né, que eu faço a parte comportamental e adestramento, e a pessoa já fala, não, eu só quero adestramento. Ele tá tudo bem com a parte mental. Eu sempre falo, tá bom. Daí eu chego na casa do tutor, infelizmente é um problema comportamental, eles não entendem sobre isso, né, sobre quão importante é a mente de um animal, né, deve estar saudável, e quanto o ambiente da família interfere na mente do cachorro. Eles não entendem que eles absorvem, que eles refletem, né, muitas atitudes dos donos. Então, antes, quando eu comecei com a parte do comportamento, eu prescrevia certos exercícios, enriquecimento ambiental, tudo que deveria ser para melhorar a qualidade mental, né? Em último caso mesmo, algum medicamento. Eu sou um pouquinho contra. Eu tento fazer tudo com aromaterapia, cromoterapia, homeopatia, para daí depois ir para o químico. E eu vi que tinha essa necessidade deles não cumprirem os exercícios. Então, eles faziam a consulta comportamental, na reconsulta não tinha muita coisa evoluída. Foi aí que eu fiz o curso de adestramento. A primeira escola que eu fiz era meio do método antigo, que era punitiva. Eu não gostei, não terminei o curso nessa escola, eu saí. Até que eu encontrei uma escola que era da recompensa positiva, né? Então, sempre que o cachorro ou o gato faz a coisa que a gente deseja, a gente recompensa ou com o brinquedo, com a ração. Enfim, a gente sempre está no lado positivo para não gerar mais trauma do que ele já tem, ou possivelmente gerar um trauma. Então, tem muita gente, sim, que acha que o adestramento é como se fosse antigamente de cão de guarda, sabe? A gente adestra o cachorro para proteger a casa, ou é só sentar, deitar, rolar, e é só isso, eles não entendem o que tem por trás. Depois das aulas, da segunda aula, assim, eles já começam a ver resultado e eles já começam a entender a diferença de um para o outro. Mas o adestramento precisa sim ser desmistificado, porque a grande maioria não sabe o real significado e não sabe para que serve. Então, é bem interessante trabalhar com esses dois juntos. Só o comportamentalista e só o adestrador não consegue fazer um trabalho 100% em harmonia. Precisa um do outro, assim, para conseguir trabalhar a mente do cachorro e da família. Eu falo que a gente não tem como, né, a gente fugir do tutor, né, Isa? Às vezes a gente escuta, né, na faculdade, eu vou trabalhar só com bicho. Porque eu não quero trabalhar com gente, mas a gente está aqui para trabalhar com gente, né? Nós Sim. estamos aqui para relacionar com as pessoas também, né? E os bichinhos nos trazem isso, né? Esse poder de envolver o tutor nessa conquista, né? Se o bichinho está ali aprendendo, se é um filhote que ele ainda está em aprendizado, você constrói aquele vínculo do tutor com o bichinho, baseado nas técnicas de adestramento, né?
porque você facilita a comunicação, né? Eu falo muito, não é sobre mandar e obedecer, né? Ele não é um bebê de quatro patas, não, ele é um cachorro. Cachorro é cachorro, né? Cachorro precisa ser cachorro para ele ser feliz. E a gente vê muito isso, né? A construção que vai, quando começa a dar o resultado, quando o cachorrinho vai ficando mais calmo, menos reativo, que vai ficando mais feliz com aquele ambiente, que não é qualquer coisa que tira a atenção dele, que ele vai reagir. E aí você começa a ver os tutores mais envolvidos nessa história, né? Porque aí é como você colocou, eles começam a entender de fato a importância do adestramento, né? E não é só porque é bonitinho, né? Ah, eu faço, ele me imita, né? Igual tem o método lá da imitação, que é maravilhoso, fantástico. Ah, senta, deita e rola, ai, que fofinho. Não é só isso, né? Tem mais coisa por trás dessas técnicas. Essas técnicas é só a comunicação mesmo, para facilitar, mas a saúde mental daquele cachorrinho, né? Eu falo muito que a questão de a euforia, né? Os picos da euforia se tornar um grande problema, né? Você consegue explicar para a gente direitinho? Porque às vezes as pessoas chegam em casa e acham que aquela alegria toda, aqueles pulos lá no teto do cachorro, é fofinho, que ele está feliz, que ele está te vendo e tal. Mas essa euforia de um filhote se tornar um grande problema num cachorro adulto é um passo, né? É uma chave que vira, assim. Você consegue explicar para a gente mais um pouquinho, para as pessoas que estão aqui entender como funciona isso? Claro. Então, o cachorro, ele não tem a noção de tempo, por exemplo, se você vai deixar o lixo lá fora e voltar em 5 minutos, ou se você vai fazer uma viagem de 5 horas, 5 dias e voltar. Ele vai fazer a mesma festa, né, que chama, quando você chega em casa. E quando é filhote, o que acontece? Ele faz a festa, aquele grau de ansiedade, de excitação, de euforia, você vai lá e você recompensa porque você acha bonitinho. Aí chega, vai ficando cada vez mais velho, cada vez mais pesado. E toda vez a mesma coisa. Chega em casa, recompensa aquela euforia. Então você cria na mente do cachorro que ele deve ficar num grau de expectativa tão alto com aquele acontecimento que começa a gerar uma ansiedade por separação, que a gente diz, que é quando o tutor sai, ele já está ansioso para a volta do tutor, porque é um momento que o tutor dá muita atenção para ele. Então ele fica, quando o tutor sair, eu vou fazer a festa quando ele chegar, eu vou gritar, vou espernear. Tem cachorro que tem até incontinência, né? Não percebe que faz uns pinguinhos de xixi, porque ele não se controla de tão ansioso que ele fica quando o tutor volta. Para ele é aquele marco, ele vive para isso. Então ele fica num looping eterno na mente dele, esperando por esse acontecimento. E aí que acontece a ansiedade por separação. Ele já entende que quando o tutor sai, ele não tem nada para fazer, ele só depende do tutor voltar para viver, né? E fica ansioso o tempo todo. Então, muitos cachorros, quando o tutor sai, roem a casa, fazem o xixi, o cocô no lugar errado, destroem os móveis, latem muito, ficam desesperados. E quando o tutor chega, faz aquela festa toda, o tutor dá aquela atenção e depois vai fazer o almoço, a janta, enfim, e esquece do cachorro. Então, isso é uma coisa que as pessoas acham como se fosse fofa quando chega, mas na verdade não é fofo, para ele é triste, né? Porque ele fica vivendo para esse momento. E é ali que eu entro muito com o enriquecimento ambiental. Quando o tutor sai, deixa o ambiente enriquecido para que ele não fique vivendo para a volta do tutor, né? Que ele esqueça, assim, do mundo e ele consiga viver tranquilo, comer, ou roer, que eles adoram roer. Mas para se tornar uma ansiedade por separação, uma ansiopatia de um filhote para um adulto, é muito grave. Mas é contornável, sem problemas, mas isso tem sido muito comum, infelizmente. Eles ficam nesse looping, vivendo para isso.
infelizmente. E a ansiedade, a gente sabe, né, que tem a ansiedade boa, mas tem a ansiedade para mais, né, que é a ruim. E quando Exato. começa a se tornar mais, aquele cachorrinho tá ali liberando todos aqueles hormônios do estresse, né? E cachorro mais estressado, por mais que ele não seja um cachorro agressivo, né? Porque tem diferença também. O cachorrinho pode ser estressado, mas não ser agressivo. E pode ser as duas coisas, né? Mas a gente sabe que o estresse diminui a imunidade, né? Onde começa a aparecer outros sintomas, às vezes sintomas até clínicos, e que quando vai buscar, o clínico não consegue entender uma causa possível, mas a causa está ali, né? No Sim. comportamento, no estresse, né? E aí a gente fala, né, a importância do trabalho integrado mesmo, né? Mês passado eu acabei atendendo um Shih Tzu. Ele tinha 6 anos, dermatite pelo corpo todo, lambedura das patas, era desesperador, assim, não tinha mais pelo nas 4 patinhas. Aqui na boquinha em volta também não tinha mais pelo nenhum. E eu cheguei para uma consulta clínica, que eles queriam, eu acho que eu já era a 6ª ou a 7ª médica veterinária chegando para tentar tratar a dermatite dele, porque ele já tinha tomado todo tipo de antibiótico, corticoide, todo tipo de tratamento assim absurdo. E eu cheguei, olhei toda a situação e eu falei, olha, eu não vou medicar ele. Eu passei um simbiótico para começar. Eu falei, vamos mudar a rotina de vocês. E a gente acabou fazendo uma consulta comportamental no início. Me relataram toda a rotina da família inteira. E eu falei, tá, então você tá aqui, tá horário, tal pessoa tá horário, e a gente vai ajustar a rotina dele. Vamos incluir 2 passeios, porque ele ficava só dentro de casa. E era mais ou menos 30 metros quadrados o que ele podia ficar, assim, era só no andar de baixo do sobrado. Não passeava, não brincava, comida só no pote, na ração o dia inteiro. Então era uma vida muito tediosa para esse cachorro. Então, se ele tá entediado, o que ele vai fazer? Se automutilar. Aí a gente fez toda a rotina de enriquecimento ambiental e mudou. Meu marido. Chegou. E mudou totalmente. Então, sem nenhum medicamento, ele já tinha parado com a lambedura, ele já tinha melhorado a questão mental. Então, às vezes eu digo, falta esse feeling na clínica de ver que não é sempre uma questão clínica, é uma questão mental. Sempre tem que ver o psicológico do cachorro, né? Então, em um mês, hoje, ele não é o mesmo cachorro. Ele, tipo, você olha assim e fala assim, não pode ser. Sem nenhum remédio, tipo, de medicamento químico, ele mudou a vida totalmente com o enriquecimento ambiental. Só cuidado da saúde mental dele. E a gente fala muito, né, que a gente precisa, como se a gente educasse, né, as pessoas também da família, né, Sim. porque a Mari tá rindo, é Lotus mesmo, Mari. Porque a gente precisa mudar, né, a nossa conduta. O Matheus ensinou ela a ficar uivando, né, agora ele chega, ela fica uivando. A conduta ao chegar em casa, viu, Matheus? Não tem que fazer festa. Bem na live. Porque se a gente, as pessoas da casa não falam a mesma língua, não tem como, o cachorro fica confuso, né? Vai ter esse aqui me dá atenção, a outra não dá, ela fica doido, né? Então a gente precisa ter esse entendimento e puxando um pouco o gancho, assim, pelo o trabalho que eu faço também, que muitas vezes eu preciso indicar também, né, o comportamentalista, o adestramento, mas entender, né, toda essa visão daquele sistema, né, quem chega que hora, você vai entender a percepção daquele animal. Com Sim. comunicação intuitiva, você vai entender o que é que ele está sentindo ali para conseguir canalizar associado a um comportamentalista também, né? Eu faço as terapias sistêmicas ali e tal, mas muitas vezes a gente precisa associar duas ferramentas, sabe? Então, eu acho muito interessante isso e é importante a gente trazer esse tema e você, como médica veterinária,
você atuar no adestramento mesmo, para que as pessoas tirem um pouco desse preconceito que tem em torno do adestramento, né? Porque eu falo, você comentou, né? Agora eu me lembrei que a maioria dos bons adestradores hoje, eles começaram com o punitivo, né? Mas quando a gente trabalha com comportamento, com biologia, com ciência, a gente precisa estar aberto a se renovar, se reciclar, né? E talvez o que nós estamos falando aqui hoje, daqui um ano, já tenha outra coisa e que se modificou um pouco dentro da proposta que nós estamos tratando hoje. E a gente precisa estar aberto, né, a receber e divulgar tudo isso, né? E é como tudo na vida, né? Às vezes a gente se frustra tanto, né? E não fala um pouco de como conduzir as frustrações, né? E às vezes a gente cria essa expectativa e não consegue canalizar da maneira correta, né? E como que é? Porque a gente sabe que no adestramento também tem muita frustração do tutor, né? E você também precisa ser um pouco psicólogo ali para aquele tutor entender que não é que o bichinho não aprendeu, não vai aprender, é porque não é no nosso tempo, né? É no tempo dele. E cada bichinho precisa de um tempo diferente, né? Como que é isso, né? Porque a gente sabe que acontece muito, e às vezes o tutor fica, poxa, desanimado. Eu falo porque comigo também aconteceu isso, eu estou o tempo inteiro me monitorando com relação a isso. Né? Então, a gente também é psicólogo do tutor, né? Você também, com as terapias, você acaba fazendo uma para o cachorro, já engloba o tutor junto. E na parte do comportamento não é diferente, porque a gente começa a entender a rotina e eles acabam desabafando com a gente, né? Não na primeira consulta, mas na segunda já começa contando da vida, contando o porquê que tem aquilo, e a gente começa a ver traumas que ele tá tão acostumado que ele não vê que é um trauma que passa pro cachorro. Então tem tutor que é muito ansioso e quer as coisas para ontem como resultado, e o cachorro não é assim, sabe? O cachorro dele é ansioso por reflexo, só que você vai ensinar uma coisa nova, o cachorro não vai entender. Não adianta você falar, ai, senta e dá a pata depois. O cachorro não entende, né? Com repetição. Eu sempre digo que a tríade é a paciência, consistência e persistência. Andando com essas três, você consegue o resultado. Tem tutor que se frustra, sim, que eu sempre passo os exercícios para treinar em casa sozinho, né? Até a próxima visita. E ele não consegue fazer. Ou tenta 5 minutos, não deu certo, já desiste. E eu chego lá e o cachorro faz tudo de trás para frente. Aí ele fica, nossa, com você ele faz, por que não faz comigo? Aí ele se frustra nessa questão de ver que está fazendo comigo, mas não faz com ele. Aí isso é bem complicado, porque eu tento mostrar de uma maneira que ele precisa ser persistente. Não é obrigação dele saber ensinar o filhote, assim como não é obrigação do filhote já nascer sabendo. Então, a Laís falou que sofreu com o filhote dela. Ele deu um pouquinho de trabalho. Então, acontece isso. Eles se frustram muito por não saber como fazer e não ter a persistência de ficar treinando o dia inteiro, ou 40 minutos por dia, ou 10 minutos 4 vezes no dia. Aí fica complicado o tratamento realmente se o tutor desiste. Tão fácil. E aí cabe, né? Eu gosto muito de puxar, né? Vou puxar de novo, né? O que é que esse bichinho está tentando fazer o tutor olhar, né? Por exemplo, essa impaciência, essa frustração, por que ele se sente assim, né? O que será que está querendo passar para ele? O que tem de aprendizado para esse tutor, né? Diante dessa situação, porque a gente passa por isso mesmo, né? A gente, antes de ter o cachorro, você já está idealizando ele, né? Eu quero que ele corra comigo, eu quero que ele seja meu companheiro, eu quero que ele seja educado, eu quero que ele seja calmo. A gente joga um monte de rótulo, expectativa em cima dos bichinhos, né? Isso sem perceber.
Não é algo consciente, né? É por amor a gente começa a fazer essas coisas. E quando o bichinho chega, principalmente quando a gente pega ele filhote, a gente tem que construir toda essa relação, né? E construir aos poucos tudo isso que a gente quer que ele exprima. E aí você vê o bichinho correndo, doidão, o Ivan aqui, do Lotus, que eu tento ajustar tudo isso nessa chegada. A moça que me ajuda aqui, que trabalha aqui, a gente está fazendo todo um trabalho para ela chegar e ela logo acalmar, depois ela vai falar com a Lotus, porque filhote é assim, eles são assim, então se a gente não conseguir canalizar essa energia deles para outras coisas e na hora que tiver o que ela gosta muito, a gente não guiá-la, né, para um processo mais tranquilo, é uma bola de neve, né? Só vai piorando, piorando. Na hora que vê dar esse problema. Então, os bichinhos, eles nos trazem isso ainda, né? Eles nos trazem a oportunidade de olhar para qualquer coisa que às vezes a gente foge, mesmo que inconscientemente, qualquer sentimento, atitude, e eles nos falam aqui, falam assim, opa, você está ficando irritada com isso aqui, você não está querendo olhar para isso aqui. E aí, a gente olhando todo o sistema, a gente tenta entender, né? O que é que esse bichinho quer olhar? Quer que esse dono olhe, que esse tutor Exatamente. olhe, né? Para esse sentimento. Porque ninguém cai na casa por acaso. Todo mundo está ali com um propósito e uma missão de vida, né? E a gente se atrai pela ressonância, não adianta. Eu sempre brinco. Eu gosto. Toda vez eu pego o cachorrinho mais custoso da ninhada. Por quê? A ressonância. Eu tenho que aprender muito mais com eles do que eles comigo. Então, Uhum. aprender a ter paciência, aprender que eu não controlo tudo na minha vida, aprender um monte de Exatamente. coisa, né? E a gente tem isso. Então, não é por acaso, nada é por acaso, né? Sempre tem um propósito. Então, é importante a gente passar isso para os tutores também, né? Para que eles comecem a olhar o entorno disso, né? O que acontece em mim que eu fico tão impaciente com essa coceira que ele está tendo? Às vezes a coceira é comportamental. Eu comecei a reparar que a Lotus, esses dias para trás, ela saiu do lugar dela para vir encostar do meu lado. Porque no começo eu estava muito agoniada com essa coceirinha de filhote dela, né? Aí fui Uhum. fazendo umas coisinhas e foi melhorando. Mas aí eu via que ela não encostava perto do Matheus e encostava perto de mim. Eu falei assim, ai, O que lascou, que né? é? Aí ela falou que precisava de ajuda, que ela precisava e tal. Me comuniquei com ela. Mas era um comportamento puro, ela estava agitada, ela precisava de mais atividade. Por mais que eu dava atividade para ela, ainda estava pouco, não estava suprindo a necessidade que ela tinha, que cada um vai ter uma necessidade também, né? E às Sim, vezes a gente acha, não, vou pôr só um brinquedinho aqui total. recheado, depois eu faço um comandinho ali, ela fica doidinha. Então eu tive que pôr mais coisas, cada hora, cada coisinha no momento, tudo na sequência, porque eu estava lendo, e você me corrige se eu estiver errada, mas às vezes até a sequência, se a gente fizer fora, para um filhote, às vezes já deixa ele mais ansioso. Com horário não, né? Mas, tipo assim, todo dia eu levanto, saio cedo, ponho ela de cá, a Luna de cá, vou pro crossfit, volto, dou comidinha. Se eu chego, não dou comidinha e antecipo o que eu faço antes, isso já gera uma falta de previsão. Então, para eles já é uma coisa que eles Sim, ficam ansiosos já, né? Fala um sim, pouquinho dessa previsibilidade, da importância os, para eles. os cachorros têm muita rotina. Eles precisam da rotina. A Laís está falando sobre a creche. Vou até usar o exemplo do cachorro dela. Ele vai para a creche 3 vezes na semana. Então, ele já sabe os dias que ele vai para a creche, coisa mais linda. E ele já sabe o caminho da creche. Então, chega já perto da rua da creche, ele já vai e ele sabe que ele vai ficar lá. Então, teve a época aqui em Curitiba que fez a bandeira vermelha da pandemia. Eu não lembro se ficou 1 ou 2 semanas com esses estabelecimentos fechados, que não eram os essenciais.
O Apollo, que é o cachorrinho dela, nossa, sentiu muita falta, porque quebrou a rotina. Ele não sabe que é segunda, quarta e sexta, mas ele sabe que são 3 vezes que ele vai para a creche e vai passar o dia lá. Então, o cachorro, ele tem muita rotina, eles têm noção do horário, eles são fotossensíveis. Então, começou a clarear o dia, eles já estão acordados esperando que você acorde e dê a ração por primeiro. Se você não deu a ração por primeiro, você foi brincar, eles já vão olhar, opa, o que está acontecendo aqui no meu ambiente? Por que mudou isso? Já causa uma ansiedade, porque eles não sabem o que vai acontecer depois. Eles não têm a previsão se eles vão realmente comer, se eles vão fazer outra coisa, o que vai acontecer, se você vai embora. Então, os cachorros precisam de rotina, eles gostam de rotina, eles não têm noção de tempo, mas eles têm noção da rotina. Então, isso é uma coisa que eu sempre peço, mantenha a rotina, porque senão a ansiedade deles vai a mil, assim, eles ficam num grau de excitação tão alto que eles começam a canalizar ou para as patinhas ou para qualquer coisa que não possa ser destruída, porque eles sofrem bastante. Porque é como se eles perdessem, né, Eles perdem a a direção. visão de tudo que acontece, né, no dia deles. Então fica uma surpresa, fala assim, peraí, o que está acontecendo? É como se ficasse uma coisa ruim mesmo, né? Sim, E você falando sobre eles não sabem que é segunda, quarta e sexta. E até uma das formas que eu abordo na comunicação intuitiva, quando, por exemplo, o tutor vai viajar e vai ficar 5 dias fora. Então eu tenho que transmitir para eles também. Eu não posso falar, vai ficar 5 dias fora. Eu faço toda a projeção das imagens, do entardecer, do clarear, entardecer, clarear, para eles entenderem a quantidade, de como vai funcionar, para tentar conduzir isso de uma maneira melhor, justamente para isso. E eu falo muito, a comunicação intuitiva, ela utilizada de maneira preventiva, tem muito sucesso, porque você vai fazer uma cirurgia num gatinho, gatinhos são super, né, sensíveis, e muitos voltam da cirurgia agressivo. Então, sim, você avisar para esse bichinho o que vai acontecer, o porquê que ele vai operar, o que vai ser feito, a importância que é para a saúde, tal, tal, tal. Aí você vai viajar, se avisar que o tutor vai ficar fora, mas que vai voltar, que pode confiar, que eles não vão ser abandonados. Porque tem muitos que têm trauma de ser abandonado, sabe? De ser retirado do local, porque ele foi retirado da mãe cedo. Então, a gente usar isso ao favor, né? De como comunicar, de avisar mesmo, unir ali as duas coisas, eu acho um trabalho assim bem sensacional mesmo, pensando no bem-estar mesmo do bichinho, com da certeza. emoção. Ainda mais você que consegue se comunicar e entender muito melhor o que eles têm a dizer, né? É surreal, assim, é um trabalho incrível que só tem a agregar na vida do tutor e do animalzinho. A diferença, Isa, é que vocês têm o leque das opções, né, do que pode ser e do que desencadeia isso. E quando a gente faz a comunicação intuitiva, a gente tem a certeza do motivo, né? Sim, Mas não quer dizer que não precise, né, do adestramento. Inclusive precisa, né? A gente sim, precisa aliar, dependendo do caso, várias técnicas para ajudar para ali conseguir. verdadeiramente aquele bichinho. Eu Mas o bom acredito. é que você sabe o motivo, né? O que é que está Ex- levando aquele bichinho a fazer isso, né? Você exatamente. suca Isso que eu aquela ia, coisa no coração. é isso que eu ia falar. Você vai conseguir, você consegue falar para o tutor, é isso. Você precisa melhorar nisso e é por isso que ele está fazendo. Então, eu acho teu trabalho incrível. Uhum. Nossa, é maravilhosa. Eu acho que com a parte intuitiva que você já recebe isso do animal, você conseguindo passar e unindo isso com o comportamento, tanto a vida do tutor quanto a vida do pet só tem a melhorar. Porque daí vai andar em harmonia. Eles vão entender o porquê que está acontecendo isso e o que eles têm que fazer para
ficar em equilíbrio entre os dois e nenhum sofrer, né? É isso mesmo, a gente tentar minimizar ao máximo aí de sofrimento entre eles, né? Entre o ambiente, as pessoas que esse bichinho convive e o animal, né? Tem muito caso que você já deve ter pegado, inclusive, que as pessoas, de novo, elas pegam o cachorrinho e esquecem que a gente precisa guiá-los para ter uma convivência saudável, né? E aí não fornece, por desconhecimento, né? Não fornece a rotina de gasto físico e mental para esse bichinho. E aí, daqui a pouco, quer doar o cachorro, né? Ou tem um cachorro e ele começa a ficar um pouco mais agitado, e os cachorros são sensíveis com crianças, né? E às vezes tem criança em casa e para aquele cachorro, aquela mexida da criança é demais para ele, né? Ele está implorando. Não chega perto de mim, e a criança não tem essa noção, né? E aí às vezes avança na criança, aí o pessoal já quer doar Sim. o cachorro porque avançou na criança, mas não pensa na prevenção de tudo isso, né? Quando a gente pega um cachorrinho, a gente tem que pensar, né, nesse ambiente de Sim. como conduzir, principalmente se tem criança em casa, precisa ter esse trabalho preventivo aí de comportamento, né, Lisa? Já E pegou algum caso desse? tem muitos cachorros que são adotados, até a tutora está assistindo aqui a live. Ele foi adotado com 4 meses, não sabemos a origem, não sabemos com quanto tempo foi desmamado, se teve problema da mãe, se os filhotes agrediam, o que aconteceu. Ele era bem agressivo quando filhote, hoje já está tranquilo, depois das aulas de comportamento e adestramento. Mas com criança, até hoje, é uma coisa que ele reluta muito, assim, sabe? Ele sente que ele tem que defender a tutora das crianças, mesmo que não tenha, né? Inconscientemente, eu não sei se acontece da tutora pedir isso, né, para ele, ali no inconsciente, ou por que que ele tem essa necessidade dessa defesa, né? O porquê que ele tem tanto receio. E isso é uma parte que você faria, né, da intuição. Você conseguiria conversar para entender qual que é esse motivo No pontual. motivo. Sim, porque às vezes vem o que a gente vivencia muito, vem traumas assim de outras vidas, né, deles. Então eles não conseguem conduzir, lidar muito bem com isso, né? Até hoje eu fiz uma comunicação intuitiva e o cachorrinho estava mega feliz no local e tal. Mas aí eu estava para finalizar, aí eu me lembrei e falei, não, deixa eu perguntar se eu posso fazer a leitura energética nesse bichinho, né? E ele autorizou. E com a leitura eu senti muita agonia e muito medo. E então eu fui perguntar a ele o que era esse sentimento que ele estava apresentando na leitura. E aí ele disse que ele tem muito medo de que vai acontecer, alguém vai aparecer e vai bater nele, sabe? Isso não Uhum. é dessa vida agora. Isso é de antes. Ele falou assim, que eu tive experiências não tão boas, né? Esse lar eu sou muito abençoado, mas eu tive experiências não tão boas. Até amanhã eu vou compartilhar elas. Então aí a gente vê que não é só aquele cachorrinho, aquele corpinho. Então entra mais naquela questão, né? Empatia. Aí ele até me mostrou como ele fica quando ele escuta barulho, com as orelhinhas virando a cabeça assim, desconfiado, porque ele tem medo daquilo ali. E aí, para a tutora, fez muito sentido isso, que ela falou que, de fato, ele não fica tão à vontade com pessoas de fora e tal. Então, foi bem especial hoje essa comunicação. E a gente percebe isso diariamente, que existem coisas que não se justifica nessa vida hoje, mas que o bichinho carrega. Carrega por herança, carrega por experiência de vida, ou herança genética, ou do vô, do bisavô, tudo isso que acontece conosco, né? Que o Tata Healy nos traz, a constelações de Beth Helling nos traz, acontece também com esses bichinhos, né? Então a gente precisa estar atento a olhar para tudo isso, né? Porque aí faz os treininhos com ele para ele tentar ter menos reação com essa criancinha
E vamos fazer outros tipos de terapia também para ajudar nesse emocional dele, né? Uma aromaterapia, igual você citou, uma homeopatia, ou um reiki para amenizar todas essas sensações dele. Então a gente tem diversas maneiras, né, Isa, de conduzir, de trabalhar e poder dar o melhor da gente para esses bichinhos como um bem-estar mesmo saudável, que é a nossa função como médicos veterinários, né? A gente Sim. precisa valorizar o bem-estar e E oferecer, né, para o tutor as opções, né, dele, como ele vai fornecer esse bem-estar para esse bichinho. exatamente, porque querendo ou não, a gente muda a vida da família inteira, né? Não só daquele animalzinho que tá ali, a gente muda a rotina da família e tudo. Então, eu acho que é um bem que agrega a todos. Depois que entendem a profundidade disso, com certeza só tem coisas boas para vir. É, porque os bichinhos, eles foram, com a domesticação, eles foram evoluindo até nos seus propósitos de vida, nas suas missões de vida, e hoje a gente percebe que as missões de vida deles estão totalmente atreladas à nossa, né? Eles vêm nessa vida como um bichinho domesticável mesmo, mas eles estão sempre querendo se relacionar com os humanos, né? Eles têm sempre um propósito na nossa vida. Com Então, certeza. quando a gente começa a entender tudo isso, aí você vê o quão especial é de verdade esses bichinhos na nossa vida. Sim. E a gente poder devolver a eles, né, tudo isso que eles fazem por nós, mesmo que da maneira deles, né? Às vezes não são tão compreendidos, né? Mas eles fazem, eles estão fazendo o tempo inteiro, Com desde certeza. pequenininho. Na minha parte comportamental, por exemplo, eu consigo ver muito os cachorros que absorvem a energia do tutor ou absorvem muito e são Ctrl+C, Ctrl+V do tutor. Assim, a gente não a gente brinca, né? Se não é igual o dono é roubado. Você consegue sentir isso na hora da comunicação? Sim, e até uma coisa que eu gosto muito de falar, porque existe o espelhamento, né, de tutor e animal, e existe os que manifestam de maneira diferente, e a gente consegue entender tudo isso, mas entender, às vezes, quando a gente fala isso para o tutor às vezes gera um sentimento de dentro, né, aquele sentimento de culpa, coitado, tadinho, então é para me salvar, é para, né, quando e aí a gente expor isso para eles tipo que não há vítima, né, na história, né? Eles simplesmente não sugam, não absorvem a sua energia porque eles, tadinhos, eles vão te salvar. Não, eles têm essa escolha, né? E tem a questão da ressonância, né, Isa? E eu volto a falar o que a gente já falou no início. Ninguém cai na casa de ninguém à toa. Então, quando desenvolve, vamos supor, o cachorrinho é estressado e ansioso, e o tutor também é estressado e ansioso. Quando cai tudo isso de maneira espelhando mesmo, é porque ele também tem isso a ser trabalhado. Porque a gente vai pela lei da ressonância, só se conecta com aquele sentimento porque ele também tem isso para ser trabalhado. E quando a gente entra com a comunicação intuitiva, aí a gente entende, de verdade, existe algo do tutor, mas que ele escolhe fazer isso por opção dele, Sim. sabe? Então não tem vítima, mas não tem, existe, né? Então e o tutor quer um bichinho saudável, um bichinho feliz. Quanto mais ele se cuidar, mais feliz o bichinho vai ficar, porque direto a gente percebe que está muito Passa. atrelado com nós, animais humanos, e a nossa alegria contagia mesmo e os deixam mais felizes também. Ai, coisa mais linda de ver essa comunicação. Eu adoro também essa parte de adestramento. Eu ainda vou fazer um curso Ai, vale nessa muito a parte pena. também. Vale Pra, muito a igual você pena. disse, para agregar mais, né? Porque uma coisa precisa, tudo a gente um precisa do outro, né? Sim. Todas essas.
técnicas, não, nada funciona sozinho, né? E você pode fazer o melhor trabalho do mundo. Nada funciona sozinho. Você depende do tutor, você depende da família, você depende das emoções de toda a família. Então, é um Interligado. emaranhamento, né? Está tudo interligado e a gente está sempre um precisando do outro Sim. para Eu, aca- resolver. eu acabei fazendo curso de adestramento um tempo depois, porque o adestramento é muito mais visível do que o comportamento, né? Para o tutor até ele entender mesmo o quão importante é o mental do cachorro, era mais fácil fazer o adestramento, que é os truques básicos, para depois ir mostrando a evolução da mente dele. Então, eu agreguei isso e eu falei, nossa, é muito mais fácil o palpável do que o esperar a evolução e ter, né, a consistência, tipo, vai dar certo. Então, é isso que você falou. Tem que juntar todas as áreas, porque é interligado. Então, quanto mais a gente se unir, melhor a saúde mental dos nossos pequenos. E não tem jeito, os tutores eles gostam de ver, né? Tipo, Sim, São Tomé, como diz minha avó, igual São Tomé, tem que ver para crer. Né? E aí, se a gente não tem essas ferramentas, acaba ficando solto, né? Toda aquela, vamos supor, dá toda aquela informação rica de conteúdo na sua consulta comportamental, mas no fim ele não sabe como usar. Por mais que você orientou, ele não sabe como usar direito. Então, você aliando isso aí, o adestramento, mais essas ferramentas comportamentais, é aí mais é onde fácil. vê o palpável e é onde eles vê resultado e começa a ficar feliz, né? E empolga também, porque tá vendo que ele está se dedicando ali, mas está funcionando, está dando resultado. Porque Com certeza. infelizmente é assim mesmo e nós não nascemos aprendendo a esperar, né? Apesar de a gente ter ficado 9 meses na barriga, a gente tem um desafio aí que é a questão de esperar, né? O tempo do outro, o tempo do cachorro, o tempo para a gente também se desenvolver. Sim, E quando a gente correlaciona isso com o comportamento dos bichinhos, é gritante. O quanto a gente é ansioso para ver o negócio acontecer, né? aham, E não acontece na hora que a gente quer, né? É uma construção, né? É um degrau por degrau, passinho de formiguinha. Arrasta um exatamente. grauzinho, depois arrasta outro. E assim vai, tem todo um trabalho, né? Um passo de cada vez. É, vivendo um dia de cada vez. É Sim. isso. Você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que estão assistindo, baseado no seu trabalho, da importância? Falar mais alguma coisa assim que você acha importante falar nesse momento? Na verdade, o único recado que eu gostaria de deixar é para prestar atenção nos seus cães, nos seus gatos, que qualquer atividade ou reação diferente não é normal. Procurem o médico veterinário ou comportamentalista ou integrativo, preventivo, para você dar a melhor qualidade de vida para eles, porque é isso que importa. Eles nos dão tanto amor e carinho que o mínimo que a gente pode deixar para eles é uma saúde boa e uma qualidade mental também. Então é isso. E tirar Procurem esse se atender. preconceito do adestramento, Isa. Tirar Exato. esse preconceito. O Que é só coisa adestramento boa. só tem a agregar, não tem nada de cachorrinho vai ficar todo igual, que o cachorrinho vai Não ficar vai ficar triste, robô, pelo contrário. só vai Você unir vai vocês. Cria um elo, né? Querendo ou não, brincar com o cachorro é um elo que cria entre o tutor e o animal. É isso mesmo. Te agradeço muito por esse momento. Depois a gente vai fazer mais, Com abordar certeza. outros temas tão importantes quanto esse, mas esse é um tema que toca muito assim meu coração, porque eu vejo que todo mundo precisa saber mais e mais e mais e mais da importância Sim. de tudo isso, né? Ainda mais depois da pandemia.
Sim, porque aí os cachorros são mais dependentes emocionalmente desses tutores, né? E quando Sim, esses tutores saírem do home office, aqueles que vão sair, né? Aí vai ter alguns desafios também, né? Entre ele ansiedade e o por pet. separação. É isso mesmo. Mas Obrigada, adorei, Isa. Marcela. Adorei bastante, foi incrível. Eu espero que a gente faça outras lives. E eu sempre aprendo muito com você nos seus posts, então continue postando que você ajuda bastante todos os seus seguidores, pode ter certeza. É incrível esse mundo. A gente está sempre aprendendo um com o outro, né? Eu sempre falo que às vezes alguma coisa que não ligou o tic-tac aqui, você lê do colega ou troca uma Sim, ideia e você vê que, de fato, a gente sempre tem um a trocar com o outro, né? E essa troca é muito positiva e só completa a nossa função, nossa missão, que é o bem-estar maior desse bichinho e desse tutor também, né? com certeza. Obrigada, Flor. Uma ótima semana para você. Obrigada para todo mundo que está aqui assistindo. E obrigada pelos parabéns. Estamos vendo e adorando e sentindo muito felizes e honradas por todos os comentários e presença. E segunda-feira tem mais. Com certeza. Segunda-feira, segunda-feira a gente está aqui de novo nesse encontro. E Isa, gratidão, viu? Pelo seu tempo Eu que dedicado por agradeço. estar aqui conosco. Um Até a beijão, gente. próxima. Boa semana para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.